Já, vamos ver. Olha, já. Será que o Phil vai aparecer e falar alguma coisa? Tem que aparecer, né? Já Nossa, vão que meter é um isso? Shadow Mais Drop 18 mesmo. anos, porque tem jogos violentos. Né? Ah, tá. Agora. Achei que Já já ia tô meter um mostrando. trailer ali. Olha quem tá aí, a Ana, nossa especialista de SEO, virou membro aqui Ah, do... boa! Ô, Ana, que legal. Fantástica, Ana. Estão na reunião com a gente. Ah, isso aí são os fina pra desenvolvedores, né? 4 estúdios, estão Boa. realmente focados nesses 4, como a gente falou. Estúdio da Ara, galera, é o Oxide Games. Oxide, né? É. 4 jogos exclusivos. Na verdade, 4 jogos únicos. Eles não né? falaram exclusivos. Curioso isso, tá? Porque tinha uma época que tudo o Xbox falava exclusivo. Você lembra disso? Agora, não, né? E curioso porque... Ó, realmente o Xbox. realmente vai ser... realmente o Xbox. Realmente vai ser focado nesses 4, né, galera? Essa é a expectativa que eles já tinham anunciado. ali. Quem sabe, One More Team. E quem sabe uma surpresa que a gente... Ó o Todd. né? Olha o Todd Howard. Vamos ver. Teremos um Hi-Fi Rush do evento Não, desse peraí. ano. O que o Todd Howard tá fazendo aí, galera? É porque é da Bethesda, né? Ah, a o que Machine que o Todd Howard Games. Ele tá vai falar fazendo da- aí, da- gente? A Machine Games é Ah. da Bethesda, e aí ele tem que Ele aparecer. Ele gosta de aparecer, né? Ó, Legal. vai aparecer interrogação ali? Que tinha interrogação do outro, se eu não me Tinha, lembro. tinha. Não apareceu nada. Ah. Ó, Opa! a primeira é A da Valve, Obsidian. a Então, Valve. a Vamos ver, Valve hein? vai ser o primeiro jogo mostrado. Eu quero muito ver sobre esse jogo aí. Vamos lá. Obsidian Gameplay orgânico a gente Entertainment. quer ver, né? E data exata. Exato. Deve ganhar nesse evento aí, galera. Vamos Vocês ver. viram ali no escritório da Obsidian tinha uma estátua do Fallout. Welcome to Obsidian. Que eles fizeram no New Vegas, É, so New né? Vegas. proud to share with you our upcoming fantasy Terry action Patel, RPG, diretora. Avowed. Avowed is an Oh, adventure Avowed. Cara, into tem uma the heart informação of the embargada. living land. Living Lands é de qual? Do outro É, jogo, agora. Pillars of Eternity, não é isso? Pillars of Eternity é You outra must franquia, put vai a se passar no stop to a universo mysterious expandido, né? spiritual É, plague Pillars of and Eternity, que é um discover a RPG secret muito elogiado at the também, a heart of galera the living adora. lands. Tá bonito, At hein? Obsidian, Tá. we É. love creating worlds with deep themes. Aí eles estão mostrando, né? Ali, ó. O dynamic Fallout New Vegas é da Fallout. New Obsidian, né, Vegas, galera? Aí, ó. Outer And Worlds. Avowed is no E different. lembrando que eles estão fazendo o Outer We Worlds set out to 2, blend né? É. Eles já Então. anunciaram também. E fizeram também o To give Pentiment, players a né? world and experience like no other. It's colorful, it's vibrant, it's strange. estúdio grande. It's one of the most incredible Esse é o projeto settings in the world of mais Aora. ambicioso deles, obviamente, né? There's going to be a O lot of Avowed. great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to Eu? have a great time getting to know those Você secrets legal, cara. and leaving your mark on the world. And when it comes to encounters, our combat brings the Aí, ó, best of the gameplay. moment-to-moment Gameplay, fun né? that É, eu acho comes que eles vão with mostrar action-oriented Os bichos estão gameplay bem maneiros, né? and Os the bichos depth estão of range bonitos. choice that you get E esse with an combate com RPG. magia tá muito legal também, né? É bem Here to talk RPG, more né? about Avowed's combat is Gabriel Paramo, gameplay director. Ah, legal. Here at Obsidian, Program. our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the vai freedom ter to mix arma and também match de your fogo, né? loadout to fit the way tipo, you want to play from e moment to vão ter moment, classes, obviamente, uninterrupted. tá? For all battles, Poder you can escolher várias combine a classes. variety Aí, ó, of weapons, pistolinha. Vão mostrar attacks, isso. and É, abilities pistola. for tactical advantages against a wide range of enemy types. It's not just hacking and Harry slashing. Potter. You're making real-time decisions about when to use your Decisões em abilities, tempo. Pô, legal, legendadinho. powerful Olha, né? bem melee show. attacks, Bonitinho. blocks, parries, Ó, o Barry. and Ter special parry. attacks. É, olha, assim, Ataques especiais. If you choose to approach a combat with a gameplay, one-handed assim, é wand, bem it feels básica, quick né? and snappy when É, you o do damage to combate, né? enemies Bem at básico. Eu mid-range. queria não, ver não um combate em envolve primeira muito. pessoa. Eu não sei se eles vão mostrar, eu queria ver uma missãozinha pelo menos no começo de missão. É, Assim, também gostaria. Sabe, falando com o NPC e e tal. É, Mas o mundo it's certamente important to vai pay ser attention to the uma types of coisa enemies forte you're desse dealing jogo, with. né? É, os Some bichos são extremely muito defensive, maneiros, os bichos que eles some criaram, né? são brutally legais. difficult. And others, E o you must mundo make também vai sure ser you bem grande, pelo que prioritize eles where their falaram, healing né? capabilities will put you in a tough spot. To help with Aí, the ó, o different cara encounters you will face, curando o outro. we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. Ah, legal That means esse you can play loadout da arma aí, however you hein? want. Tem o Equip arco a sword and flecha shield também. and charge Eita into battle. porra, 8 FPS, gente. Dual É, wield deu pistols uma and caída control ali, the né? encounter caída. Quando ele mid-range. correu. Ó, Or double even dual pistol. wield wands. Oh, feel ele like tava a com outro gunslinging cara lá mage. Mas varinha jogando com mágica é o Harry eles. Potter, You can mano. use your Ah, não, enchanted parece varinha do wand Harry to freeze Potter mesmo enemies, aí. É, and parece. then use your Oh, eu offhand juro que eu vi weapon's power o outro attack to player shatter jogando them. com ele ali. Ó, maneiro Não, isso, tinha cara. outro boneco, Keep you não sei se constantly é engaged pessoa, as né? battles Pode ser um unfold, companion, by creating né? a balance Mais between provável. pressure and manageability during combat. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions.
Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with As profound decisões, né, consequences. vão Like this ser- side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your Aí, ó, journey Ricardo. through the Living É, Lands. vai lá. Side quest. É isso que As eu... you're exploring, you come across the eu queria bodies ver. of these fallen soldiers. And as you explore the remains of the battle, it's up to Os you to itens determine Talvez não Vale, com os many cortes, is mas é o que eu false. queria ver mais ou menos. Ele vai Tá ter com que os descobrir cortes, quem é o né? culpado. É. Manu, Kiri, Naoki, and me. Training under Captain Ruiki. Trying to keep Thirdborn safe. In other words, you're a gang of vigilantes. Ah, essa aí que é a sua companheira, que parece, né? É. Take my badge. Take everyone's. Cara, o Families design dos deserve to know we fought. Não, bem legal o Bem design legal o dos bichos, design realmente. das... Making the right choice isn't always what it personagens. seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated situations. My squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, É, we as were ambushed expressões by those faciais não miserable foram um Zords. foco, né? Mas não Não. tá I was so horrível também. surprised, and Não, não tá terrível, mas não tá bom É. também, né? I just got separated from Mais ou menos everyone else. semelhante ao que a gente vê na Bethesda, né? Que é o É. mesmo esquema de você olhar pro Eu acho personagem. que tá um pouco But I melhor have que os... no É, fear. a tá bom. Entendeu? dinâmica A é dinâmica essa. é a mesma porque é um Sergeant RPG Sue never has a ocidental, thought. né, galera? É, E é e- assim, né? So what did he tell you? A cartilha do That RPG Captain ocidental é Ruiki isso Mas aqui o mesmo, boneco né? tá That I mais was bonitinho paranoid, que o that I was a Starfield. dumb tá? baby. Tá, o jogo tá bonito, sim. Eu, I heard it all often. graficamente and falando, eu loudly. tô... Wait, if you found Sergeant Usui, why's he not here with you? What happened? Aí At the voltando end isso é of the uma quest, missão, né? you have a Aí, ó, as choice. as When you escolhas. confront É, Private de Naoki, escolha. if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. Cara, isso aí é pra ficar muitas Real horas. battle Pô, isn't mas something aí, to mas be eu vou te prepared falar, for, is it? rapaziada, It's not my fault. que sai um jogo nessa No, pegada they após o Baldur's they should've Gate never 3 ficar kept the ruim key. pro Evalid, tá? Essa I'll que é take the badges. a questão, going né? back to Thirdborn. É, o But if you Baldur's confront him, Gate, if you ele... believe that he Ele- fled não, the agora side tem of the outra battle, perspectiva, patamar, Ele né? levou pra Ele- outro patamar essa And he questão de might escolha, challenge you principalmente to a jogo fight de to RPG de join fantasia, us. vão comparar Either way, muito, tá? when E you aí return vai to ficar town, ruim pro you'll Evalid, see the certamente. consequences of your actions and the Baldur's Gate, ele choices subiu you a made barra. during this quest. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Hansen and the team Mas é have legal worked que, to por exemplo, as create a criaturas que a unique, gente viu, essa colorful, pegada, and essa... dynamic visual style. Isso traz uma identidade legal pro Evalid também, né? Obviamente, dentro do que ele se propõe a fazer, que é um RPG ocidental tradicional, né? São caras, são experts nisso. E Pillars of Eternity, que veio antes até, né? É muito bom pra quem quiser conhecer esse mundo, né, galera? Pillars of Eternity. With the dull Da Obsidian. or verdant spaces with sickly ones, we can better deliver complex emotional experiences. Olha lá que legal, for cara, our os biomas, players. ó. Tô mostrando alguns The aí. Living Lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests Bárbaro, esse bioma to cara tá volcanic na agora. régua, né? and each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. All of the regions have a lot of special things associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterscarp. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the É distance um bem bioma que variado. ele falou que of color. gosta aí nesse Shatterscarp. By Não, mas tá bem transitioning variado from os Sim, biomas. Não, o sim. cenário tá bem legal. muted Cachoeira, tones deserto, of a floresta, wasteland of caverna. sand and marching in towards a beautiful oasis. Mas se você joga o Pillars of There's Eternity, você the vê que é bem opportunity variado there também, viu, for Gui? life, Ele tem muito for bioma. adventure, and even pra a little descobrir. danger. We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're thrilled to Ah, share foi more about the pouquinho. game in the coming months. Eu and we queria can't ver wait mais. for you to explore Assim, eu the gostei Living do que vi, Lands tá? when Não sei Avowed vocês. launches this fall. Sim. Ó, olha lá. vai lançar em outono, né? Ela falou aí Uma janela. é uma janela, não é uma segundo data, semestre, né? mas Segundo é mais semestre. que a gente tinha. A gente não tinha É mais que a fall gente ainda tinha, até exato. hoje. E aí até o showcase lá de junho, Gui, aí eles soltam a data. Entendeu? Certamente. Outono. Olha que bonito. Legal, identidade visual. Muito bonito. Eu gostei, assim, essa parte do diálogo é o que eu queria ver. Eu, particularmente, eu só queria sem corte. Fall né? 2024, 2024. ó. PC, Game Pass, Xbox. Mas legal. Pô, cara, legal. deixa eu só falar aqui, porque tem uns fanboy que falou, cara, esse jogo não tem nada a ver com o Baldur's Gate 3, tá bom. Então esse jogo não é um medieval fantasia que nem Baldur's Gate é. E RPG também, Esse jogo né? não é um RPG, que nem o Baldur's Gate é. Esse jogo não tem escolhas que alteram na coisa que acontece, que nem Baldur's Gate também 3 também tem. O gameplay é diferente? Ok, mas tem algumas partes que têm suas semelhanças. Não precisa pensar muito pra chegar nessa conclusão, tá? E agora é Hellbladezão. Ninja Theory. Ninja Theory e Hellblade 2, vambora. Tomara que tenha um Ninja House. gameplayzão aí.
Mas eu gostei do Evaldi, eu gostei. Acho que ele tem uma identidade. A Ninja Theory é da Inglaterra? Head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. We're now in the final months of development on Senua's saga HELLBLADE 2. Reta final. And the team is working hard to bring you an unforgettable journey into Senua's unique world and her battle for survival. Where we have once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care about too. Eu ia gostar de ver isso aí, hein? Eu vou jogar o HELLBLADE 1 esse ano, com certeza. Esse eu platinei e miletei e é muito bom, adoro o Senua is back with a new quest. Esse tem que ser She wants to stop the Vikings who raided her village right at their source in Iceland. Melina, que já veio ao Brasil várias vezes, viu? Senua herself has grown since the first também na HELLBLADE. CCXP. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way. Olha que legal, cara, mostrando alguns personagens que a gente não tinha visto, ou não tinha visto direito. Legal. Legal isso. Não, isso aí é um visual de personagem. Isso aí, isso é incrível, olha né? Olha o cabelo, a expressão facial, é outra coisa, cara. É assustador. In the game, Senua arrives in que é uma 10th century diferença mesmo, né? Iceland on the trail of O outro Vikings jogo é who've been mundo enslaving aberto, her people. E ele tem uma mitologia In the story, we're trying to be as muito legal, faithful cara. to Muito legal. history as we can up to a point, Ele é sombrio, establishing né? a solid framework and then building more surreal elements on top. Elementos Senua mais faced up surreais. to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Joiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon of hope. And she'll discover, along with us, how this viewpoint can have its advantages. Maneiro. Ó, doideira. Se mostrassem também novamente, né? Eu tô com a mesma... Queria muito ser saciado por um gameplay Senua is a Celtic orgânico, warrior who mostrando uma experiences missãozinha ali ela psychosis, indo, mas seeing things that não other people role. don't, hearing voices, and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. Ah lá, psicose, né? Que é uma coisa que a gente comentou aqui. É um tema muito importante no HELLBLADE. E a imersão também é muito forte no HELLBLADE, né? E é um jogo que trata os temas que a gente falou, né? A questão de depressão, ansiedade. Ele fala muito sobre ansiedade, né? O HELLBLADE, só que nessa roupagem celta nórdica, né? Ela usa uma roupagem muito antiga para falar de algo muito atual, né? O HELLBLADE. On Saga, we've taken everything to the next level. With a new Porque assim, no primeiro já era, a questão de expressão facial já era muito forte no primeiro e é um jogo de vários anos atrás, agora é outro nível, né? O investimento deles agora é muito maior também. Assim, We have all new combat for the sequel. Olha lá, combates. One of our key goals Caraca, tá bonito pra cacete, hein? É totalmente diferente do primeiro jogo, ele falou. É all new combat. E parece mais inimigos juntos e tal, né? É porque o combate ele é muito coreografado, né? Assim, ele é bem cinematográfico mesmo. She's fighting for survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. We want the player to always feel like they limpando assim de legal, cara. Bacana, né? Olha lá, ó. O cara gosta de fogo. Mel knows Senua a esquiva que tem no primeiro, né? Essa esquiva que ela deu. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. And then I have to wait a little while, and then I get to see that all again in-game, in costume, on location, everything. It's a great experience, a great process. Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief. Tá linda. E uma variação de cenário maior, né? Com mais cores em alguns aspectos. O primeiro é um pouco monocromático, né? Cara, eles foram até a Islândia. Foda. A Islândia é muito linda. Imagens de referência, né? And you see a scene or you see a small section of the game and you're like, yeah, that works, that's amazing. É quando esse jogo entrou em pré-produção, eu lembro que teve notícia disso. Eles falaram dessas viagens. Que eles iam viajar, né? Pra fazer trabalho de pesquisa e localização, geolocalização do
do estudo dos ambientes. O áudio, que é muito importante no primeiro também. Jogar de fone o primeiro jogo é uma outra experiência também, né? Aí, ó, ele tá falando exatamente isso. In the first game, we only apply to the voices that Senua listens in her head. In this game, through a spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound. Binaural, nunca tinha ouvido essa expressão. Everything is specialized around you, and it's a very beautiful experience. Pô, isso é muito legal, porque áudio é algo que eu vejo a grande maioria das empresas não se dedicando tanto assim pra tipo, capturar áudios novos. Então, normalmente usam uma biblioteca que ele já tem e tal. Então, assim, ver que eles estão tendo esse cuidado com o áudio é muito legal, porque aumenta muito a imersão. O áudio que tem personalidade, isso que ele tá falando, muito legal. Isso é engenharia de som, né? A engenharia de som bem trabalhada, técnica, sound design, né? Os efeitos sonoros do Hellblade realmente são especiais. Ele tá falando da banda que eles estão trabalhando. No Game Awards. Connects with our game and elevate it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own Furies. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. Caraca, faz as vozes muito irada, né? Elas rodando ali, você viu? Muito maneiro. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua's Saga Hellblade 2, is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So, essas falas. Será que aquele rumor vai se confirmar? O rumor disse 21 de maio. Vamos ver se vai se confirmar esse rumor aí. So, that makes it real. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that is great to play, gameplay, que eu acho que eles estão guardando muito ouro. Eles já mostraram bastante também, né, Mika? Mostraram. Eu queria ver gameplay, mas eu queria ver uma coisa mesmo, né, cara? 3 minutos do jogo sem corte. Sabe, sem pessoa jogando ali, pô. Sem corte. 3 minutinhos que fosse. Mas beleza, mas tá legal. Aí, ó, 21 de maio. 21 de maio, hein? 21 de maio, legal. Confirmou o vazamento, viu? Vazamento. A gente deu essa notícia lá no Flow Games antes, galera, também. Não adianta, mano, vaza tudo. E vazou e o site a data. Que vazou, chamado Xpurer, o cara falou, tem fontes confiáveis e eu garanto que tá certo. E era um site que a gente não muito conhecia muito, não. Agora vamos falar do Ara, hein? Opa! Surprise! Não! User! O usuário surpresa! O que vai aparecer aí? Que vai ser? Aí, ó. Que jogo é esse? Que jogo é esse, gente? Square Enix? Olha, cara! Square com a Xbox? Uma coisa pintando no Game Pass aí, hein? Square com a Xbox? Talvez seja algo já anunciado, talvez... Eu não esperava por essa. Não esperava por essa. Não esperava por essa. De todas as empresas do mundo. De todas as empresas. É uma das menos. Esperava isso aí, Olha que legal, cara. Greetings, Xbox players. My name is Masaru É o esforço da Xbox de entrar no Japão. Teve da série Mana. Série Mana. Ok, tá certo. Vai entrar no Game Pass, então, o novo... Deve ser. De dar à comunidade Xbox uma Visions of Mana. Já foi anunciado, né? Pô, legal, vai ter uma prévia aí. 15 anos, mané. É uma franquia mais de nicho, mas a galera que joga ama, né? Franquia Mana antiga. Eu joguei o Legend of Mana. Era o que eu acho que Legend of Mana, desde o Super NES. Era um que dava pra jogar 2, eu não lembro se era o Secret Legend, eu acho que é o Legend. Muito bonitas as artes. Ah lá, olha o tamanho da franquia. É impressionante, né? E tem jogo que nem saiu aqui pro ocidente, viu? Teve remaster, né, do Legend. Nossa, 30 anos, cara, de Mana, né? Então teve... Olha aí, cara. Legal, hein? Você gosta do guri assim, né? Eu achei legal, cara. Por mais que seja de um anime.
シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場しています。Culpa. Isso. Cara, maneirinho, hein? Legal. Aí, ó. A arte lembra um pouco, sei lá, o Zelda. これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣伝説の生みの親である。 Quando ele falou prévia, por um momento eu achei que fosse soltar alguma demo, sei lá, no Xbox. Vamos ver o que vai ter aí de novidade pro Xbox pra tá aparecendo aqui. Essa pode ser uma surpresa que tá disponível hoje. Pode ser. Que nem o... Nossa, Shadow Drop, assim. Que nem o Hi-Fi Rush. Olha lá, ó. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、中には小学生の頃からすでにイメージでできていたものもあります。 Parabéns para Xbox Brasil aí. 今作では初めはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して聖剣伝説ジョンズ・オブ・マナに落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを Final Fantasy, né? Na verdade, que a galera tá esperando, porque saiu rumor disso, que o Final Fantasy Rebuff sairia pro Xbox, mas não teve informação. Eles poderiam falar aí, pô. De que a Microsoft está em conversas avançadas com a Square pra trazer o Final Fantasy VII Remake finalmente. Mas interessante ver isso aí, quer dizer que eles estão em contato, né? Não é? Porque a impressão que passa é que a Square tem pouquíssima coisa com o Xbox. A impressão que passa é que ela é afastada. É, porque desde que eles botaram Final Fantasy XV, o Kingdom Hearts 3 no Xbox, aí fala que vendeu mal, né? Aí, sim, parece que... E agora vai lançar o Final Fantasy XIV. Né, que é o MMORPG. Que até hoje tem uma base gigantesca. E vão lançar no Xbox. Mas aí, você luta só com os bichinhos fofinhos? Tem uns monstros feios, deve né? ter, nos antigos tem chefes e tal, tem os capetas. Tem os capetas. Olha aí, montou no Picos. São mais montando pau, hein? Sabia, tô esperando o pau chegar. O nome dele é Pickles. Pô, aí é Eu tava brincadeira. esperando o pau chegar, cara. Montou no Pickles. 今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという Eu gostei do style desse japonês aí, velho. Não, esse aí... Parece um cara saindo da Esse aí tá na régua, tá na régua. Esse tá na régua, cara. Não, estiloso. Esse cara soube impor um estilo. Não é pouca coisa, não. Não é, cara. それぞれの特徴を取り入れながら Mas olha que bacana. Eu gosto muito depois, a gente fica aqui brincando e tal, né, galera? Mas esse tipo de trabalho é muito legal de contemplar, né? Esse é o Pickles. 足の長さや丸まった時のイメージなど Cara, ゲームの中で filho の ficar 見え vendo 方 depois も essas 考 coisas え de ながら desenvolvimento, cara. 調整を重ねていきピッ Artwork, クルは as 誕生し ideias ました iniciais. Cara, é olha muito que legal cara. andar pelo mundo com Pilcos. もう一つの挑戦は楽曲面です。過去さまざまなコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも a trilha dessa série também é bem icônica. 素晴らしい新たな楽曲が生まれました。 Olha que interessante, eles estão usando o evento do Xbox para falar de todo o bastidor desse jogo. 過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたち Foi が com o Xbox que eles 全楽曲という de Xbox, 大ボリュームの制作 Acho に que não. Não, esse daí ele vai sair para demais 新たな plataformas. 試みとしてフィールドの Mas 探 pode 索 ser か que ら tenha alguma coisa バ de トル Game まで Pass. Pra tá aparecendo Mas aí. eu vou te falar que pelo design da 今作 tela, はインタラクティブミュージック tem を um 導入しており espaço vazio ali embaixo pra botar alguma coisa. Então acho que pode ter mais alguma coisa, viu? Ah, 探 sim. 索中の BGM が Tem バトル 3 em に入った cima, 瞬間 2 embaixo, É, né? e tem Faltou espaço um. vazio ali. 見てみましょ Ah lá, eu achei legal isso, cara. Eu quero mais um. Eu achei legal, mas, sei lá, dentre as surpresas não é um negócio que me empolga tanto. Essas baratas aí. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。 Parte de ação, RPG de RPG de ação. 空中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく魔法での攻撃も可能になっています。 Cara, eu acho que essa paleta de cores me pega muito. そして Me pega 本作 muito ならで essa はの paleta 特 de 徴と cores, して cara. 聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいますが、 Ah, é o bichão aí, ó. É, Legal esse capeta aí. Capeta. Um dragão planta. Feio. Tem que ser feio. Ih, que? Pera aí. Se mandaram com breaking news aqui, eu preciso ver. Que? Não, não tem nada com videogame. Deixa eu só ver aqui, peraí. Breaking news Sport. Deixa eu ver. Ah lá o Yakuza. Tá saindo que o Neymar rescindiu com o Ailau, mas não rescindiu, tá? Que não rescindiu, só que eles tiraram ele da lista do time porque ele tá lesionado e não joga mais temporada. Pra abrir pra outro estrangeiro.
É agora o anúncio, hein? Primeira vez. Nossa, é a primeira vez. Em breve mais informações. Não é possível. É só isso? É só isso. Mas podemos esperar pra levar pro mundo. É porque esse jogo ele passa em data exata. Não tem. Ah, lá neste verão. Verão. Então, meio do ano, né? Meio do ano aí. Ó, só agradecer a galera aí da live. A gente tá com 16 mil pessoas acompanhando o evento da Xbox. Boa, valeu, galera. Deixem o seu like aí embaixo. É muito importante pra gente. E vamos lá pro próximo jogo agora. E galera, outra coisa, o nosso canal de trailer tá com 9.400 inscritos. Bora chegar então, em 10 mil. manda mais no chat aí pra galera se inscrever no Flow Games 3, o link está na descrição. Vai estar no chat aí também, estamos quase chegando em 10 mil inscritos lá no canal de trailers, tá bom? Então segue aí, galera, dá essa moral pra nós. Agora vamos ver o Ara. O Ara é um jogo que realmente é Marco Fênix aí, realmente. Jogador de estratégia. Hello. Eu quero ver mais sobre o jogo. Não tô muito empolgado não, viu? Comentários pertinentes sobre essa apresentação. Eu quero ver. Não, mas de verdade, é legal que eles apostam nesse formato, né? Então, mas é o que eu falei da outra vez. O Civilization nunca foi uma franquia que me atraiu muito. Mas vamos ver o Ara. É um jogo que eles sonharam fazer? Vamos ver, né? Porque o Civ é um sucesso absoluto. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, expand your nation, govern your people, and engage with your rivals on the international stage. But it isn't just more of the same. With Ara, we wanted to challenge some of the preconceived notions about the genre, push it forward in a modern, empowering, and truly compelling and approachable way. Faz muitos anos, For example, we have isso é um fagote? É isso? É um fagote isso mesmo? É. Eu acho que é um fagote aquele aleatoriamente mandando. Mas é que eles estão falando da trilha sonora que eles construíram. Como é um jogo histórico, né? Ele gravando, o cara apareceu. Tomou uma encarcada ali, hein? Estragou. That's Dan. We started in his basement. Achei que era encenado. Eu achava que era. We started small, building a robust game engine, questioning our design assumptions. Olha que legal, vai ter uma evolução da história, até os foguetes, cara. Eu achei que ia ser um jogo histórico. Então dá pra ver que o último vai ser o Indiana Jones mesmo, né? Tínhamos certeza quase disso, né? Aí, ó, você cria a sua civilização mesmo, For Ara, we knew we needed deep systems with outcomes that encourage exploration and give players the power to experiment and make meaningful strategic choices while still having agency over their playstyle. We also wanted to explore more in different parts of history and give players from around the world the chance to see the game reflect their unique perspective and not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, they would need to see their choices reflected in the game world itself, not just through numbers on a menu. Eu gosto de contemplar. One of the first differences you'll see when you dive into Ara is what we call the living world. It's our procedurally generated alternate Earth. Bursting with life, an intuitive, authentic, and immersive space, a blank canvas for players to paint the society of their dreams. Teve algum jogo de estratégia recente? The living world isn't just a map. It reflects the choices players make over the course of the game. Não lembro. They can see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of citizens living their lives and reacting to the changes. Até hoje em dia, cara, bem interessante. Truly occupying the world, leading their people as they thrive and bonito, grow. Cara. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. And no feature better exemplifies this than the prestige system. Essa é a parada de negociação, né? E tinha muito no Civilization, né? Sim. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. The prestige system gives players the chance to decide what kind of leader they want to be. Do they want to pursue great works of arts and culture? Military might, do time de Civilization, né? Scientific advancement. E é uma franquia importante pra caramba pra esse gênero, muito né? Forte, das primeiras. Na época que o gênero de estratégia já tava morrendo, o Civilization foi o que sustentou. Ainda tava apostando ali, né? Porque não tinha Age of Empires 4, nem os remakes que saíram, né? O StarCraft já tinha acabado também. Então ele foi o que sustentou a franquia pro o gênero, né? Por uns anos. O
Age of Empires, bem colocado, ele ficou na geladeira um tempo, né? Mas voltou com tudo também. Voltou com tudo. Another aspect of Ara that I'm personally excited about is our crafting system. The crafting system offers a unique challenge to the player that they generally won't see often in the 4X genre. Succeeding at balancing, gathering the right things, turning them into the tools that you need, and then finally getting to the outcome or reward of something like an muitos sistemas, né? Muitos sistemas, né? Sim. Mas acho que isso é a magia de descobrir muita coisa, né? Quando você tá jogando um jogo assim. Cadê? O Vinícius falou, não conhece esse jogo. O tá por R$6 na Steam, comprei. Aí. O Ara 1 a R$6 realmente, né, cara? Caraca. Por R$6. Pô, mas R$6 dá um sub aí pra gente. Isso, pô, vambora. Obrigado a todo mundo que virou sub na Twitch, inclusive, tá? Mó galera. Obrigado a vocês, todo mundo que também virou membro aqui do canal, que mandou superchat, vambora. Lembrando que os membros do canal estão num canal de WhatsApp e podem ganhar aí um código de Game Pass Ultimate 3 meses que a gente vai mandar lá no chat de WhatsApp durante essa live aqui. Se não mandaram já, né? Não sei. Mas no final da live vai ter outro código no Discord. Tá na descrição aí. Once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime where you're not doing anything. It's not easy sifting through all of history and picking what to include. A história do mundo é muito grande, né? É legal eles falar desses filtros, né? Eles criaram arquiteturas, os líderes aí de todas as culturas. Dos povos, tribos, os líderes mesmo. É impressionante isso. But leaders come in so many different forms. Os gregos. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more. Each leader in Ara has a number of special abilities determined by their personality traits, as well as a powerful and unique leader trait informed by their contributions to world history. Ó, chutando falou que o HELLBLADE tá R$5,60 na Steam. Pô, vale muito, hein? Opa, esse vale esse preço aí. Vale mais. Procura na nuvem que às vezes tá mais barato ainda. Pô, R$5 tá bom já, não? É. Mas às vezes é 4, né? Realzinho aqui, realzinho ali. It gives us that priceless perspective from the people we're making Ara for, you. Building the game alongside real players has given us that critical player feedback. In the end, we believe this makes for a deeper connection between the players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe é que assim, que a galera tá achando que eles estão perdendo muito tempo com esse jogo, que a gente sabe que é pra uma pequena parcela das pessoas, né? Claro que eles estão segurando também a audiência pro Indiana Jones, né? Acho que isso foi estrategicamente... Então será que vai vir Indiana Jones agora direto? Ou vai entrar um jogo secreto e aí depois Indiana Jones pra encerrar? Pô, não vai ter nem gamepazinho Shadow Drop, será? Já foram 33 minutos. Segundo o vazamento, né? Eram 48. E não tem por que a gente não acreditar no vazamento. Vai ser 48 mesmo. Que o Visions of Mana poderia ser um Game Pass ali Day One agora, hein? Vamos ver. Later this year, ele falou do Alexandre Salles acabou de virar membro, muito obrigado, Alexandre. Pelo menos eles estão fazendo um processo com insiders, jogando o jogo, testando e passando feedback pra eles. Cria a sua própria história. Fall também. E ele é só pra PC no primeiro momento. Olha, todos os jogos mostrados é pra esse ano. Então, Indiana Jones é a chance de ser usado. E a Microsoft falou isso, que todos os jogos desse evento vão ser lançados esse ano. Ó, o Júcio Felipe Valita virou meu por 17 meses. Acabei de pegar o HELLBLADE, vendi uma caixinha de CS, saiu de graça. Boa. Foi a Ara. Chegou a hora, hein? Indiana Jones agora. Se tiver One More Thing, é depois do Indiana. Porque são 10 minutos de Indiana. E são 5h34, dá tempo de One More Thing. Dá tempo de One More Thing. Dá tempo. Não, mas é que eles vão falar agora, Mika. Depois vai ter os 10 minutos de gameplay. Não, eu acho que é 10 minutos totais de apresentação. O gameplay vai estar em algum momento aí no meio. Aí, ó, desde o primeiro filme. Aí o segundo filme, sempre assumo da aventura. Mas é mesmo, né? É uma referência de aventura, né? E é cultura pop, né? Vai além. Só controle de Indiana Jones, gostei. O importante é que ele falou os 3 primeiros. O 4 e 5 não falou.
Primeiro gameplay, galera. Vamos ver o primeiro gameplay. Aí, ó. Ah, é Todd Howard. Tem dedo dele, viu, nesse jogo. Tem dedo dele nesse jogo, tá? Ele é muito fã. Olha ele aí. Olha ele aí. Esse vai ser o maior jogo da história de todos os tempos. Vai ter Todd Howard sim no Indiana Jones novo. Cara, pelo que eu entendi, o que o Todd falou é que ele imaginava o que seria a vida do Indy depois do terceiro filme. Então pode ser nessa época aí. Não, você viu que ele falou, eu escolhi a Machine Games. Isso. Tínhamos estúdios pra escolher, escolhi esse estúdio pra fazer esse jogo. Ó, a música que a gente tá ouvindo no fundo é a música do jogo, tá? E não é John Williams. Não é, essa não. Parecido. Vamos lá, gameplay, mostra pra mim. Primeira olhada. Primeira olhada, hein? Vamos ver. Primeira olhada no Indiana Jones. Eita, pleura. Os nazistas. Ó, Dr. Jones aí, ó. É, Dr. Jones. A gente vai... É o Harrison Ford, cara. Calma. Não mostrou ainda, calma. Ai. Olha o que eles fazem, cara. Se não é Harrison Ford, é muito parecido. Tá. Tá legal, não, e pra quem jogou Wolfenstein, sabe que eles fazem umas expressões muito boas, tá? Muito boas. África. Caraca, velho! Eles fizeram ele, cara. Eles fizeram, cara, demais. Quero ouvir. Muito foda. Olha, Lucasfilm. Putz. Nossa, que demais. O demais. Harrison Ford aí pegou, hein? Pegou. Ó, primeira pessoa. Não. Vai sem primeira... Não, calma. Primeira pessoa. Aí, ó, primeira pessoa. Caraca, vai ser em primeira mesmo, hein? Não, mas... Pera. Não, dá pra ser bom em primeira pessoa, só que seria melhor em terceira. Nossa, esse ator que fez o Candyman. Muito bom esse cara, velho. Caraca, eles arrumaram o Harrison Ford, mano. Aí os puzzles. É estranho mesmo ser em primeira pessoa, cara. As cutscenes são em terceira pessoa. Ó o Scott. Ó o que... aí, ó. Caraca, irado ser ele, né? É ele mesmo. Olha, cara. A terceira, mano, ela mostrou ali. Mas acho que é só algumas coisas. É só cutscene. Aí, ó, o gameplay é tudo primeira pessoa. Chicote em primeira pessoa, hein? Vai ter. Ai, a aranha saindo, é muito. Great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites. Olha que legal. Lembrando que o E a voz é dele? Eu não sei se a voz é dele. Acho que não é. Então... A música. É a música tema do Indiana Jones, foda. É a música tema. Primeira pessoa mesmo. It ain't a walk in the park. Okay then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I can keep up? Lembra que o Indiana era um garanhão, né? Pegava uma menina por filme. Cara, olha, pra quem jogou que legal Wolfenstein, isso é bem Wolfenstein. Cara, né? No avião, que legal. Nossa senhora. Isso é legal. É no passado, né? É no passado, né? Né? O anos 50 aí, 40. Não sei se é tão lá atrás assim, não. Aquele avião ali, bipolando. Realmente eu não sei. O Grande Círculo. Vazou o nome. Vazou, cara, e acertou. Então os caras acertaram, vazou o título também. You have any idea how old that was? Lembrando que o Indiana Jones, ele é um arqueólogo, né? Data, hein? Agora. Ano. Indiana Jones is Calma, eles vão falar um pouco mais sobre o jogo. And he means so much to so many people. Tem tempo. Uns 5 minutos assim, a gente vai ter que se conformar com a primeira pessoa. Todos nós. E é isso. E vamos ver. Eu ainda eu empolguei, Claro que mesmo sim. sendo em primeira, eu empolguei. E eu achava que ia ser em terceira, realmente, acho que todos nós achávamos, né? Todos nós achávamos. Aí a menina falando que ele é carismático. Realmente. Pô, não vou comentar sobre o Harrison Ford?
Our game is all about putting you in Indy's shoes, cada menção dele letting you custa uns see and dólares, feel what he sees and feels. For us at machine games, we do that best through first person. Realmente, Michael, ele falou que adianta ter a face do Harrison Ford deixar em primeira pessoa. E pelo que a gente viu naquela cena dele usando o chicote pra ir de um ponto A ao ponto B, talvez tenha umas transições pra terceira. Eles estão falando da primeira pessoa agora, ele tá falando que por que eles acreditam que é melhor em primeira pessoa. Chicote. Solving puzzles in ancient temples. Or seeing your knuckles go bloody in a fist fight. All of these moments are much more intense in first person. Mais intensas em primeira pessoa. Still want you to have those moments. Seeing his iconic silhouette with the hat, the whip, and so for things like cutscenes. Exatamente. Enquanto ele cruza, exatamente o que a gente falou. Enquanto ele cruza, vai pra terceira. Vai pra terceira pessoa. Isso é legal também, essas transições. Aí, ó, quando que se passa? Entre o Raiders e o Last Crusade. Então é entre o 2 e o 3. 2 e o 3. Não, o Raiders é 1. Last Crusade. Tá certo, Gui. Mas a última cruzada é o 3, é entre o 1 e o 3. É entre o 1 e o 3. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be esse cara é do Candyman, sabe? Esse ator aí, muito bom. Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, bom, hoping to learn why this gigante pro Indiana Jones lutar. Discovers that things aren't what they appear. Tá bonito demais o jogo. He starts pulling Os lugares e tal. And it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. Cara, parece um jogo bem diferente de Uncharted, viu? Claro, só pela perspectiva, né, de câmera, a gente já vê uma diferença brutal, né? Ó, tinha que ter um mapinha com um negócio indo, né? Tinha que ter. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. Nossa, que cara sério, he wasn't using his wits to get through the situation. Às vezes os gringos têm dessas. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Os puzzles bem complexos. Tomara que sejam bem diferentes que resolver realmente resolver puzzle em primeira pessoa dá uma perspectiva interessante. Isso sim. Espero que sejam puzzles mais complexos que do Uncharted, por exemplo. We always want to be offering more solutions, whether Cada vai ter a sua perspectiva, né, de puzzle. To get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage. Isso aí em primeira pessoa realmente é impactante. O stealth, né? Ó, e transição pra quando você faz travessia, né? We have these really diverse environments for you to explore. O chicote vai Indy's journey will take him to the forgotten temples of fundamental, né? The pyramids of Egypt. O chicote. O Egito, legal. Malaya, vários países, né? Look carefully at each location. First person chicote, a galera tá falando aqui. First person chicote, né, galera? O que vocês estavam falando aí é real mesmo agora. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. Mas a gente vai jogar isso aqui pra comentar. Claro, cara, isso vai ser. Olha lá a música, Gui. Ó. John Williams is the original. John Williams aí, ó. And we're really lucky to calma. Gordy Calma. Eles acharam um cara. Tá falando agora aí, ó. Captura a essência do John Williams. Fazer a trilha pro Grande Pra fazer a trilha pro Grande Circo. Legal. Tudo bem, se ele se inspira no John Williams. Fala John Williams, saiu recentemente que ele saiu da aposentadoria, tá? Ele tá acho com 93 anos, falou, irmão, me chama aí que eu tô fazendo. O cara é uma lenda. É uma lenda. Sabia que ele é meio surdo hoje, né? É mesmo? O filho dele que ajuda ele, o filho que ajuda ele a compor isso daqui. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Será que vocês jogam com ela? Eles falaram que não, que é o Indiana Jones o jogo inteiro. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are intertwined, and they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Okay, then. Let's see if you can keep up. Fine. What do you mean if I can keep up? We always love. Pô, mas armaram um tom de voz parecido com ele. Por isso que eu até falei, será que não é ele que tá com uma voz jovem, né? Ó, como é eles estão falando dos personagens, talvez eles chegam no indie, né? E falam quem é o ator e tal. And the perfect foil for Indy. They're both
brilliant people compelled by the passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under in the skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense. Isso é muito Wolfenstein, tá? Essa cena assim de... aquela coisa, tipo, aquele negócio, né? Que os filmes antigamente faziam que em vez de você matar o cara, você bota, eu vou botar você num lugar aqui, que uma hora você vai morrer, entendeu? Aí ele dá um jeito de fugir. Ele dá um jeito sempre. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. How you approach any given situation is up to you. You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of the head. And when you can't use your wits, you got Indy's most iconic tool. Just like you see in movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purpose as possible. Olha, cara, imagina a complexidade, né, cara, de programar um chicote. Existem especialistas em chicote, tá? Por aí lá nos Estados Unidos. You can use it as a distraction. Porque não é uma arma fácil de usar. Não, e o barulho de chicote. E ó, dá pra você usar o barulho como distração, cara. Achei muito doido isso. Everything you'd expect from Indy's whip. And hopefully realmente, não é só balançar o chicote, tem uma tática. Tem um timing ali, ó. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but enigmas opcionais também. E ó, tá generosa essa apresentação, porque já passou de 10 minutos, tá? Já passou. Epic traps. Então vai ser até o final. Eu acho que sim, viu? Puzzles that blend right in with their surroundings. Olha esse templo aí. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. Legal. Legal que pegaram o Harrison. Ó a bola, ó a bola. Ah, será que vai ter o bolão? A bola gigante atrás dele, quer ver? É fanservice, né? É o que você falou, pegou a relíquia, pegou o não, é outra armadilha, ele vai ficar soterrado na areia. For joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. The Great Circle é um nome muito bom. Creating these roller coaster experiences with huge set pieces, surprising twists and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. Eu acho que deve we are ter, making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year. Tá, esse ano, então o vazamento também tava correto. O Todd ali pegou a relíquia. Ele não falou nada, né? Só pegou. Ele só pegou a relíquia ali. E a música, né? E ó, later this year, até o fim do ano aí, né? Mais pro fim do ano. Eu acho que é coisa pra novembro, dezembro. Se me cabe um chute aqui. Coisa pra novembro, dezembro. Cara, tá muito parecido com o Harrison Ford. Não é possível que eles não usaram o Harrison Ford. 2024. Eles não deram nenhuma janela. Não deram janela. Não, mas later this year. Later fim do ano. Entenda que vai ser pro fim do ano, né? Exato, Winter. Na janela. Deu exatamente 48 minutos. Vai acabar então. Ou vai ter um surprise aí? Não, ó. Ih! Não. Ih, tem alguma coisa assim. Não, é um resumo. É o resumo. Era um videozinho que ele deu play ali, né? Cara, toda vez a gente cai nessa no nunca tem essa porra. Às vezes tem. Nunca tem, cara. Pô, dá pra você acreditar que Redfall foi One More Thing? Redfall foi One More Thing. Dá. Impressionantemente. Lá, 21 de maio, Hellblade 2. Confirmando o rumor aí. Lembrando, né, tudo que passou, Hellblade 2, 21 de maio. O Ara em Fall. Segundo semestre, né? O Fall também é Fall. Segundo semestre também. E o Indiana Jones fim do ano. Ou seja, um belo ano pra Microsoft, hein? Olha que ano aí, Visions of Mana também é Fall. Não, é verão, né? Mas esse é multiplataforma também, né? Os outros são produtos de estúdios da Microsoft, né? Cara, verdade, tem que ter o somzinho do soco. Sabe aquele? Que tem nos filmes? Tem que ter esse som no jogo. A sonoplastia de Indiana Jones é muito boa, né? Cara, legal. É uma surpresa ter a Square aí no meio. Foi uma surpresa. O Ara realmente empolga menos, é um jogo de estratégia, eu vou ter que ver. Eu não sou muito fã de Civilization, como eu disse, e ele tá muito parecido com o Civilization.
Mas o Evolved, o Hellblade e o Indiana Jones tava bom. Sim. Cara, e tudo pra 2024, como a Microsoft havia falado nas postagens originais. Isso é legal. Thanks for watching. Terem colocado tudo pra 2024, né, galera? E as datas foram muito importantes, né? Agora vai ter o evento do The Scrolls Online, quem quiser, a gente não vai cobrir esse aqui, tá, galera? Quem curte, pode ir lá. Mas, pô, foi um pouco... Deu uma brochada esse negócio de ser... surpresa? Não, tô falando só questão de ser em primeira pessoa. Eu realmente tá achando que assim... primeira pessoa. Que assim, em terceira, assim, acho que... Bota uma votação aí no chat. Isso. O que você queria? Indiana Jones em terceira pessoa ou primeira pessoa? E aí, essa assim, pergunta pra vocês. Eu acho que a questão é essa, né? Às vezes tem certos estúdios, por exemplo, da Bethesda, pô, tem que ter um pouco de coragem pra mudar, né? Machine Games só faz primeira pessoa. Foram lá e fizeram um jogo de primeira pessoa. E a gente... tinha falado, né? Óbvio que seria muito mais complexo, mais difícil, mais trabalhoso pra Machine Games fazer um jogo de terceira pessoa, porque a expertise deles não é essa. Mas era só, assim... A mudança foi... Sabe o que é, cara? Em primeira pessoa, tá? Eu acho, tá? Isso sou eu. Eu não consigo curtir muito jogo de primeira pessoa que não é FPS total. Sabe qual é? Sim. Os FPS funcionam muito bem em primeira pessoa. Muito bem. Só que até hoje a gente ainda não conseguiu pegar um jogo que faça espada, chicote, soco em primeira pessoa que fique tão legal assim, né? Quando tem uma variedade de coisas que você pode fazer, em terceira pessoa costuma funcionar melhor, né? Exatamente. E teve um momento ali que eu vi, que eu tô principalmente preocupado é o chicote. Porque teve um momento que o Indy jogou o chicote pra trazer o cara e eu achei meio bugado o animação. chicote. Tipo assim, porque se você pensar, é muito específico. O chicote tem que pegar, enrolar no cara e puxar. Isso, em um gameplay real time, é difícil de programar mesmo. Em terceira pessoa, você percebe menos essa falha do chicote não enrolando no cara. Porque em primeira, você não se distrai com o boneco. Sim. Você só tá vendo o inimigo na sua frente. Imagina em terceira pessoa, você vê o seu boneco do cara e a câmera aqui atrás. Então, você não percebe isso. Mas em primeira pessoa, você percebe. Então, esse chicote vai ter que ser muito bem feito mesmo. Ele pegar... Quando ele dá o soco na cara do cara, também tem que ser bem feito. É difícil um jogo de melee primeira pessoa, né? E assim... Até tem, mas não... Tem. Não é assim... Um bom é o Kingdom Come Deliverance. É um jogo medieval muito bom. Simulador de vida medieval, né? Simulador de vida medieval. Mas, cara, eu achei muito... Ó, eu vou voltar aqui. Terceira pessoa. Assim, eu falando na lata também, a minha opinião, eu preferi em terceira também, tá? O chat aqui mas é aquela coisa. Terceira pessoa. Eu preferi em terceira. Mas tem uma galera aqui que vota em primeira pessoa. Mais uma vez, que nem o Cyberpunk, os argumentos são a imersão, né? Argumentos são a imersão. Eles falam, é muito mais imersivo você resolver o puzzle, ficar stealth em primeira pessoa do que terceira. Pode até ser. E eu achei interessante que eles, pelo menos, alguns momentos vão mudar a perspectiva para ser terceira pessoa. Você tá usando o Harrison Ford. Você não ver o Harrison Ford atuando, jogando como ele, não tem como, num mundo moderno. Não estamos falando do jogo lá de 2003, estamos falando de 2024. A gente quer ver esse Indiana Jones aí. E é aquela coisa, é uma decisão artística. Então, Todd Howard, quando ele teve lá a ideia, e ele gosta muito de levar crédito, é impressionante. Né? Ele adora, a ideia. Sempre aparece. No final apareceu roubando negócio ali, ele adora aparecer. Ele gosta muito de ser o Todd Howard, você gosta muito de crédito, viu, cara? Tem uma equipe aí trabalhando, né, enfim. Mas beleza. Quando ele teve a ideia do Indiana Jones, certamente ele pensou, com quem que a gente vai deixar esse trabalho? Vou falar com a Machine Games, porque fizeram o Wolfenstein e fizeram um ótimo trabalho. E já fizeram nazistas, né? Então, já tem uma proximidade ali. Já tem uma proximidade. Certamente, quando o pessoal da Machine Games... Quando caiu no colo deles ali, vamos fazer um jogo do Indiana Jones. Certamente eles devem ter se deparado com decisões artísticas. Do tipo, vamos fazer em terceira? Vamos fazer em primeira? Vamos fazer um híbrido. A gente vai fazer em primeira, que é a nossa expertise. A gente vai dar o nosso, digamos, take. A nossa visão. Você que curtiu o Wolfenstein... Ele vai ter uma pegada de... A gente viu ali na parte do avião ele atirando com a metralhadora. Aquilo ali é o Wolfenstein. Né? É puro. E essas cenas muito assim de cabeça com cabeça, diálogo muito próximo, é uma coisa muito legal do Wolfenstein. Quando você tá conversando com o inimigo, ele tá na cara da tela. Assim. Tá na sua cara. Em termos de coisa de questão cinematográfica, parece que tá muito foda, né? Sim. E espero que eles consigam fazer uma história legal. Consiga, mesmo, né, em primeira pessoa, consigam fazer um gameplay que seja legal, que seja divertido, que seja varie o suficiente, né? Além dos puzzles e tal. Os gráficos estão muito legais também. É muito foda que é a cara do Harrison Ford. Muito foda, né? E tomara que eles aproveitem bastante isso. Um jogo que parece que vai ser linear, né?
história linear, que você vai de um mapa para outro. Eles não falaram muito, mas não falaram que vai ser mundo aberto, não tem nada, nenhuma então cara que vai ser mundo aberto, mesmo. né? Olha, pegando o Wolfenstein como referência, o Wolfenstein 2, The New Colossus, ele é um jogo grande. Uhum. Ele tem uma estrutura linear separada por mapas, muito bem colocado. As fases são mapas, né? Uhum. E ele é um jogo grande. Para um shooter linear, com história, narrativa, focado em narrativa, single player, ele é um jogo acima da média em termos de duração. O Wolfenstein 2, você leva aí suas boas 20 horas, viu? Na campanha. Você leva suas boas 15 a 20 horas. Tranquilamente. Aí, ou seja, eu acho isso uma duração boa para um jogo que se propõe a ser single player linear. Então, se eles seguirem se a gente seguir essa metódica aí do Wolfenstein, esse parâmetro que a gente tem do Wolfenstein, principalmente o 2, que ele é muito grande, o Wolfenstein 2. Eu acho que Indiana Jones não vai ser um jogo curtinho de 8 horas, 7 horas, não, né? Mas tudo isso só o tempo vai dizer, né, galera? Não pode ser, ele tem que ser no mínimo 15, 20 horas. Tomara, tem que ser, de concordo. História, assim, sabe? Concordo. No mínimo. Concordo. Mas é aquela coisa, eu sei que a gente queria em terceira. A gente vai, digamos, ter que se acostumar com a primeira, passando essa fase de, digamos, aceitação, certo? A gente vai acompanhar com empolgação, porque é Indiana Jones, né? Claro. Ninguém aqui vai, não vou jogar. Com Ninguém vai fazer isso. Ainda mais com o Harrison Ford. Mas é isso aí, engraçado que a mulher até falou lá, né? Tipo assim, a gente não vai deixar de usar uns momentos icônicos, que é, assim, a silhueta do Indiana Jones é icônica, né? Claro. Ele é assim, com o chapéu e tal. É assim, então vai ter momentos em terceira pessoa para ter esses momentos que são muito característicos do filme, né? Só que eles acharam que o gameplay é melhor em primeira pessoa, então... Não, e olha, a equipe de PR do Harrison Ford que se prepare, porque o que vão buzinar na orelha dele, do Harrison Ford, que não foi mencionado. Vão. O que vão buzinar então, me dá muita A minha dúvida é, será que eles fizeram um personagem muito parecido com o Harrison Ford e aí não usaram a imagem dele? Não é possível, então... cara. Não é possível. Ele reclamaria. Não é possível. Isso aí caberia processo. Caberia processo, ficou muito igual. Então Tem usaram algum a acordo. imagem. Teve acordo. Eu acho que não teve, por exemplo... é um palpite. Eu acho que não teve trabalho de captura com o Harrison Ford. Eu não sei. Outra dúvida. Talvez, acho que isso aí o não. O visual do Indy, ser o Harrison Ford, será que é da Disney ou do Harrison Ford? Acho que é da Disney, né, esse cara? direito. Eu acho que é da Disney. Então, a Disney pode vender sem falar com o Harrison Ford. Eu acho que a cara dele tem que ter algo. Eu acho que a cara... Aí, se ele tiver... Porque é possível que ele ainda tenha um contrato vigente com a Disney. Aí pode ser que ali porque aí que tá. O Indiana Jones, personagem, pertence à Disney. Mas o Harrison Ford, obviamente, não. Sim. Então, eu acho que é um híbrido. Acho que tem que falar com a Disney e com o Harrison Ford. E é o que eu falei no começo, que é muito complicado, porque não tem a outra cara que não seja do Harrison Ford pra esse personagem. Por isso que não fizeram uma cara genérica. Sim, foi tem que ser o Harrison Ford. Né? Seria muito estranho que não for. Eu acho que eu ia odiar mais ser um genérico do que ser em primeira pessoa, entendeu? Se fosse, por exemplo, um visual não do Harrison Ford, mas em terceira. Você ia preferir? Se fosse em terceira pessoa e um cara estranho, eu não ia querer. Não ia querer, não ia querer. Eu prefiro assim do que com o Harrison Ford. Com o Harrison Ford em primeira pessoa do que sem ele. Eu chuto que assim, a música tá lá. A música tá lá. As armadilhas, né? Ele pega a relíquia e aí começa. Balançar e tal, ele nunca sabe o que vai vir. Uma hora vai ter a bolona que eu quero ver. O Iago Deon falou aqui. Indiana Jones 2 se passa antes do 1. Por isso esse jogo é entre o 1 e o 3. Tá. Faz sentido. Legal. Boa. É bem informação. Obrigado por lembrar. Muito eu assisti bom. os 3 filmes recentemente, no ano passado. E são muito bons. Fica aí a dica, tá? Tudo no Disney Plus. Eu vou ver o primeiro de novo. Eu quero rever todos de novo. Eu vi o último vale muito bem. O último eu nem vi, eu não quero ver também. Mas o penúltimo também é ruim. Então, o penúltimo, ele ficou bom perto do último. Não é possível um negócio Na minha desse. opinião. O penúltimo tem um momento que ele entra numa geladeira, uma bomba atômica explode, a geladeira voa e ele tá vivo. Ele só sai da geladeira de boa. Ele é o Indiana Jones, cara. Nathan Drake tá no trem pendurado lá em 100 mil metros de altura. Mas Mika, é uma bomba atômica. Alguns comentários aqui que eles fizeram em primeira pessoa pra não parecer tanto o Tomb Raider ou Uncharted. Eu não acho que é isso. Eu acho que a Machine Games é uma empresa que ela é especializada em fazer jogo de primeira pessoa. Sim. Eles se sentem mais confortáveis em fazer assim, eles acham que eles poderiam entregar a melhor experiência assim. O que eu acho, minha percepção aqui. Não acho que tem a ver com Uncharted ou Tomb Raider, porque a Uncharted e Tomb Raider são muito inspirados em Indiana Jones. Então, assim, é o contrário. Esses jogos são inspirados em Indiana Jones, né? Então, fazer o Indiana Jones tendo essa pegada... Até porque já teve jogos de Indiana Jones no passado que era assim, né? Exato. Vários e tal. Eu acho que é uma indagação que muitas pessoas vão fazer, mas o que eu acho é o seguinte. É claro que
na cabeça dos desenvolvedores da Machine Games, em algum momento, obviamente, que eles conversaram com o outro ali internamente. Pô, Tomb Raider, Uncharted. Claro que eles devem ter falado sobre esses jogos. Mas eles não iam, eu acho, também tomar a decisão de fazer em primeira pessoa só pra... vamos fazer em primeira só porque Tomb Raider e Uncharted são em terceira. Acho que eles não iam ter... Acho que Uncharted e Tomb Raider não vão exercer esse tipo de força. Do tipo, olha, só porque vocês são em terceira, eu vou fazer o meu em primeira. Não. Acho que foi uma decisão que eles tomaram considerando a expertise deles. E eu vi alguns falando aqui também a questão de... por que não faz primeira e terceira pessoa? Cara, fazer primeira e terceira pessoa, eu sinceramente, nunca acho isso muito maneiro, porque nunca fica... ou os dois ficam meia boca, ou só um fica bom e o outro fica ruim. Nunca fica, sabe? É muito difícil você conseguir fazer duas perspectivas no jogo. Você vê até o GTA, pô. Primeira pessoa GTA é horrível. É horrível, sabe? Sim. Então, a gente ainda não tem aí esse ponto que alguma empresa consegue fazer terceira e primeira pessoa num nível de qualidade excepcional. O terceira pessoa eu não gostei não, bicho. Não? Eu não gostei nem um pouco do terceira pessoa. Mas o Destiny você não pode a todo momento virar terceira pessoa, né? A parte do tiro, por exemplo, você não consegue. O Starfield, ele não poderia não ter a terceira pessoa, né? Porque você tem que contemplar o universo e tal. Sim. Então eles tinham que botar. Mas realmente é muito difícil de ter. Lembra do PUBG? O PUBG tinha primeira e terceira pessoa. Exatamente. O PUBG ficou pica. Porque começou em terceira pessoa, aí eles fizeram, mas foi uma parada assim, trabalhada pra fazer. Mas quando você tá... Mas é que tá. Quando você joga em primeira pessoa, você não pode mandar pra terceira, entendeu? Sim, Só pode jogar em outro servidor, outra parada e tal. E aí o PUBG é verdade. O PUBG é pica. Na verdade, quando você é primeira pessoa do PUBG, ninguém nem jogava mais terceira pessoa. Era só primeira pessoa. Não, é muito mais hardcore, né? Muito... o Troy Baker faz tudo, rapaziada. Mas, pô, maneiro. O Indiana Jones e Harrison Ford com a voz do Troy Baker. Obrigado, mestre. Muito excelente. Olha que legal essa informação. Troy Baker que fez o Joe do The Last of Us, é isso mesmo? Sim. Só o detalhe, 10 minutos de votação aí, se a galera prefere primeira ou terceira pessoa. Termina aí, finaliza. E pode finalizar, 71% votou em terceira pessoa. O que a gente 29 né? votaram em primeira pessoa, 5.400 votos. Boa. Quantas opções dá pra fazer enquete? Queria fazer uma última enquete. 4? Eu queria dar a nota da galera pra esse evento aí. E a nossa também, né? O que vocês acharam do Avowed? Calma aí, a nota da galera. Como que a gente pode fazer então, Zero? De 4 opções? 4 a 6. Bota 0 a 3. 0 estrelas, horrível. 1 estrela, ok. 2 estrelas foi bom. E 3 estrelas foi incrível. Tá bom? O Abel Aguiar virou mesmo pro quinto mês e falou: Day 1 no PC já vai ter mod de terceira pessoa no Indiana Jones. Vai ter. Pode ter certeza que vai ter sim. Vai ter sim. Então, Evolved. Cara, eu fiquei interessado. Eu acho que, vou ser sincero, que eu acho que não mostrou o bastante pra saber ainda. Sim, não mostrou. Na verdade, em nenhum dos jogos eles mostraram um gameplay, tipo, orgânico, né? Tipo, a pessoa jogando aí pra ver um trecho, uma missãozinha, né? O último Developer Direct, eu não sei se foi esse evento, mas eu tô lembrando do evento do Xbox. Foi nesse estilo também. Então, mas teve um evento que eles estavam num sofá sentado falando sobre o jogo e às vezes eles pegavam e jogavam, não isso tinha. Aí foi, eu acho que isso aí foi o pós de alguma E3, entendeu? Tá. Que tinha o evento do Xbox num dia e no dia seguinte deep era... dive, né? Isso aí, é uma parada assim. Os desenvolvedores, no showcase geralmente, depois do showcase. Eu queria muito ver isso, desses jogos, mas eu acho que eles estão um pouco distantes demais, né? Você viu, o mais próximo é verão desse ano, que é julho. Não, maio, né? Hellblade é maio. Antes da primeira metade do ano acabar. Tá perto, maio é logo ali, perto mesmo. E eu acho que não vai ter outro evento do Xbox até lá. Então esse foi o último look que a gente teve no jogo. Até o meio do ano, a gente pode imagina ser que tenhamos um trailer de gameplay divulgado no YouTube. Trailer de gameplay. Espontaneamente. Que tem. Pode ser. O Hellblade 2 eu achei muito bom, hein? Assim, muito bom. Porque eles mostraram que vai variar bastante os cenários, que era uma coisa que no primeiro era muito os mesmos cenários, assim, muito parecido. Muito monocromático também. A gente vê a questão gráfica evoluiu demais, né? A iluminação tá muito peculiar e tem toda aquela coisa das vozes ainda, a imersão. A parte de som tá muito legal. A gente viu ali uma cena de combate, né? De novo, eu queria ver um combate inteiro, tá? A cena de combate que apareceu tá muito legal. E eles falaram que o combate vai ser diferente do primeiro jogo, vai ter né? Variações, então a gente vai ter um pouco mais de complexidade, né? Um pouco mais de elementos. Eu assim, o Evaldi, falando sobre ele um pouco, eu tive algumas respostas, né? Eu queria ver algumas coisas especificamente na questão dos diálogos, das escolhas, e eu vi. Então, me saciou um pouco, sim, do que eu queria ver em relação ao Evaldi, mas eu ainda gostaria de ver essa mesma
essa mesma missão que eles mostraram, só que sem os cortes. Teve corte, então o cara tava andando, olhando e... mostrar mais sobre progressão, quais magias você tem, a gente não viu... Não, e esse é um ponto importante para esses jogos de RPG ocidental, que é o percurso que você faz na missão, né? Não é só chegar lá e fazer as coisas. É tipo, o que você encontra um caminho, como que é os ambientes. Por isso que a galera reclama tanto do Starfield, porque a Bethesda que faz tanto RPG assim, né? O Fallout, o Skyrim mesmo, são RPGs que o caminho é mais gratificante que o lugar que você destino, chega. Exato. E o Starfield não, né? Ele corta pra cutscene de viagem e aí você chega lá no lugar. Então, eu queria ver, realmente, do Eivald, mais ele andando pelo mapa, as coisas que acontecem no mapa, né? Tem que ter muita Acho que foi só esse o contraponto que eu deixo pro Eivald. Porque o que foi mostrado, eu gostei. Tipo, vou querer jogar, vai estar no Game Pass, então todo mundo vai conseguir jogar, né, galera? Só queria ver... Poderia ser essa mesma missão que eles mostraram, só que sem esses cortes aí. E o Hellblade 2 também dispensa comentários. O Ara não me encorajo a opinar. Então, assim, a gente vê aí que o Xbox já tem esses 4 lançamentos pra esse ano. O que é bem interessante, fora tudo que vai ter pro Game Pass e se vai anunciar mais alguma coisa aí.